Aleluia. Amém? Quem está aí diz amém. Diz graças a Deus. Aleluia. Você está feliz de estar na casa do Pai? Ele estava nos aguardando, amém? Vira para o seu irmão e fala: irmão, ele estava te aguardando aqui. Ah, porque ele é lindo, porque ele é maravilhoso. Ele é fiel, bondoso. O Senhor é bom em todo o tempo, amém? Ah, vem cantar com a gente. Vou reforçar o convite, vem cantar com a gente. Enriquece, fortalece. Né? Fica mais forte. Nós, né, sempre fizemos assim, trabalhamos muito com coral, com divisão de vozes. Uma vez nós fomos chamados para fazer uma apresentação do nosso coral na Câmara Municipal de Belo Horizonte, quando a gente morou lá. Foi lindo, gente, foi lindo. Levantando louvor, tributos de adoração ao Senhor. Então é isso que o Senhor faz, amém? Ele quer nos usar. Vira para o seu irmão e fala: o Senhor quer te usar, amém? Usar a sua voz, usar quem você é, porque você foi chamado e escolhido por Deus, amém? Aleluia. Agora eu estou com os meus óculos, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro. Quero trazer para você algo que o Senhor colocou no meu coração, para nós falarmos, né, sobre a igreja de Jesus na terra. Hoje nós estamos diante dessa mesa, e nós somos privilegiados, queridos, porque quando nós olhamos para a mesa, e a palavra de Deus diz que é para nós fazermos isso em memória dele, até que ele venha. Todos os dias nós construímos esse lugar, todo mês nós lembramos do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E na verdade esse sacrifício, ele só se validou, ele só se perpetuou, porque o Senhor estabeleceu a igreja na terra. Porque Deus olhou para o mundo e falou para o filho dele: não tem como mais, você precisa ir, você precisa morrer, você precisa ser obediente à morte de cruz. E através da morte de Jesus na cruz do Calvário, ele estabeleceu a igreja. Mas a igreja, querido, não é essas paredes, não é esse chão, a igreja não é essa cadeira, a igreja sou eu e você, amém? Nós somos a igreja de Cristo Jesus, estabelecido nessa terra. E todas as vezes que nós olhamos, né, para ela, que eu olho para um irmão, que eu olho para alguém tão precioso, que Jesus derramou o sangue dele, e eu não valorizo, eu não amo, eu não me comporto como Jesus se comportou na terra, querido, eu não estou sendo igreja. E a palavra de Deus diz para todos nós que o Senhor, ele nos chamou para esse lugar. Vira para o seu irmão e fala: o Senhor te chamou para ser igreja. Ah, para você ser igreja onde você for, amém? Em nome de Jesus. Vamos ao texto da palavra de Deus, 1 Pedro. Eu quero construir com você algo. O tema da palavra é: qual o valor da igreja? Qual é o valor da igreja no seu coração? Porque muitas vezes você chegou até a igreja, a casa do Senhor, por causa dos seus pais, como eu. Meu pai se converteu e ele foi levando os filhos, e depois foi minha mãe. E aí desde então eu cresci num lar cristão. Desde os meus 7, 8 anos, com 11 anos eu me batizei. E desde então eu caminho sendo igreja nessa terra. E desde então eu me coloquei nesse lugar e entendi que o Senhor me chamou. E eu não sei se você teve, né, esse privilégio de nascer num lar cristão. Mas se não teve um privilégio de nascer num lar cristão, você teve a oportunidade de alguém pregar e levar Jesus, a palavra da verdade, até o seu coração. E hoje você está aqui. E o teu coração precisa ser grato ao Senhor, amém? Vamos ao texto. A palavra de Deus diz assim, 1 Pedro no capítulo 2, o versículo 9 e 10. Vocês, porém, são povo exclusivo,
reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, mas agora são um povo de Deus. Antes não haviam recebido a misericórdia, mas agora receberam a misericórdia de Deus. Amém? A palavra de Deus traz para nós que nós somos um povo escolhido, um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus. Vocês não são nossos, amém? Quem entende isso? Eu não tenho responsabilidade sobre você, porque ai de mim se eu entrar nesse lugar, mas você é propriedade exclusiva de Deus e do seu Filho que morreu na cruz do Calvário. Hoje nós fazemos memória. Hoje nós lembramos do sacrifício dele na cruz do Calvário. Quem estava na live de oração ontem, viu que o bispo, foi ontem mesmo, né? Foi ontem. Encerramos hoje o jejum. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. 21 dias de consagração. 21 dias de jejum de Daniel. O quanto nós aprendemos com esse profeta. O quanto nós aprendemos com Daniel a abrir mão de alimentos. Ah, queridos, não sei a sua casa, mas eu aprendi a cozinhar bastante. Como é que fala? Me aventurei em uma nova modalidade MasterChef. E me dei muito bem, graças a Deus. Nem tudo deu ruim não, foi graças a Deus a gente chegou até aqui. E quanto o Senhor mostrou para nós, que muitas vezes nós não precisamos, né? Nós podemos melhorar, nós podemos cuidar de nós, porque o templo é do Espírito Santo e nós precisamos cuidar do templo, amém? Amém. Se eu sou igreja, se eu quero fazer diferença nessa terra, o templo ele precisa estar saudável. O templo ele precisa, acho que foi a Ivete, né? A gente fala tanto da Ivete, né, gente? Olha lá. O bispo falou de você bastante quinta-feira, né? Eu estava em casa ouvindo. Mas nós falamos da Ivete, eu tive com ela essa semana também. E ela falou, bispo, olha como que eu estou assim leve. Ela fazia assim comigo. Né? Porque a farinha nos incha. A farinha nos pesa. Eu vou dizer para você, a gente ouviu de um médico e pastor, ele fala, existe 4 pó branco que mata. Quem sabe dizer para mim? Uma delas é qual? Próximo. Açúcar. Próximo. E o próximo? Cocaína. 4 pó branco que nos mata. Então, queridos, Daniel nos ensinou a não comer os banquetes desse mundo, porque o que o mundo está colocando para nós está destruindo nosso corpo. Como o meu corpo, como o templo do Espírito Santo vai estar saudável para fazer a missão na terra e ser igreja lá fora. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, o bispo falou sobre a identidade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele trouxe para nós, porque aqui a palavra de Deus fala que nós não tínhamos identidade. Ele diz, antes vocês não tinham identidade como povo, mas agora vocês são um povo de Deus, propriedade exclusiva dEle. Amém? E nós somos, então Jesus, Ele morreu na cruz, Ele nos resgatou. Fomos resgatados pela obra da cruz do Calvário. Querido Pai, que dessa forma nós passássemos a refletir a pessoa de Jesus no mundo. Jesus, Ele veio na terra, Ele nos ensinou como fazer. Jesus, Ele deixou para nós um exemplo claro de como nos comportar, de como agir, de como amar, de como perdoar. Amém?
de como buscar alguém, pagar um preço por alguém, de não julgar. Jesus nos ensinou esse lugar. Deixa eu dizer para você, a igreja de Cristo Jesus, ela é um povo separado, como nós lemos, é um povo escolhido. Mas esse povo, querido, não é perfeito. Vira para o seu irmão e fala: querido, eu não sou perfeito, porque começa por mim. Reconhece que você não é perfeito e fala para o seu irmão: eu não sou perfeita. Se nós fôssemos perfeitos, Jesus já teria nos levado. Por que você vai ficar nesse mundo? Porque quem é o perfeito? O único. Ele se entregou e morreu na cruz. O único perfeito não tinha pecado. Ele se entregou. Abra sua Bíblia comigo também lá em Efésios. Diariamente o Senhor Jesus tem trabalhado em nós, na igreja, na noiva que é dele, que ele tem preparado ela, preparado eu e você que somos noiva, de Cristo nessa terra. Diariamente o Senhor, Ele tem nos preparado, Ele tem aparado as nossas arestas, Ele tem, querido, Ele tem nos limpado. Quem está sendo limpo aí? Limpado, podado, pressionado? Quem está sendo? Ou só eu? De manhã eu falei, se só eu estou sendo pressionada, alguma coisa está errada. Mas se você também está junto conosco, entenda que Deus, Ele está nos aperfeiçoando. Deus está trabalhando em nós, através do seu Espírito, para que nós possamos refletir Cristo Jesus neste mundo. Você não reflete Cristo Jesus aqui, você reflete Cristo Jesus lá fora. Porque é fácil ser igreja aqui dentro. Nós conhecemos todo mundo, amamos, não é? Nós ajudamos, nós reproduzimos a palavra de Deus, e no temor do Senhor, quanto nós fazemos. Mas é fácil fazer aqui. Eu quero ver fazer lá fora. Eu quero ver você ser igreja lá fora. E a palavra de Deus traz para nós esse entendimento. Eu quero ler a partir do versículo 21, Efésios 5. A partir do versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Amém? É essa igreja que o Senhor está buscando, é essa igreja que o Senhor está nos transformando. Quando nós entramos por essa porta, quando nós chegamos aqui, quando nós conhecemos Jesus, esse Cristo que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para redimir a nossa vida, para nos redimir de todo mal, querido, para lavar-nos com o sangue do Cordeiro, o sangue dele, Ele foi nos transformando. Ele foi tirando uma vida de pecado, uma vida, como nós falamos, Ele nos transformou, Ele nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem está na maravilhosa luz? Eu acompanho uma pastora, ela mora em Londres, né? Alguns conhecem a pastora, peraí, deixa eu lembrar o nome, Angel, a pastora Angel. E ela sempre, algumas mulheres sempre postam uma frase dela, e sempre fica na minha memória, e agora marcou tanto, que quando eu vejo flores, eu lembro da frase. Diz assim: nem tudo é flores, mas ainda existe flores.
Ah, gente, e no reino de Deus é assim. No reino de Deus é assim. Nem tudo é flores. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós não chegamos à perfeição. Diariamente o Senhor, Ele está nos curando, nos transformando, tirando, manchas, tirando as rugas, tirando o que é ruim, o que é danoso, tirando culpa, tirando defeito, tornando a noiva dele santa e sem culpa. E essa noiva, essa igreja gloriosa que Ele vai vir buscar. Você pode dizer um amém? Quem é a igreja gloriosa que está esperando a volta do nosso amado? É isso, querido, que nos impulsiona. É esse lugar que eu e você não abandonamos e não desistimos. Porque quando eu desisto, quando eu não quero mais, quando eu falo não quero mais, eu cansei, eu estou invalidando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu estou dizendo para Ele: não valeu de nada isso para mim, não serve para mim. Misericórdia, misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós estamos muito cheios de nós. De manhã nós cantamos uma canção, e eu marquei a frase, ainda está aqui. Não sei se você sabe cantar, não. O pastor Neto cantou. Nós cantamos uma canção que diz assim: Redentor me libertou de mim mesmo. Quem é o Redentor? É Jesus Cristo. Ele nos libertou de nós mesmos. Porque quando nós nascemos e a nossa história começou e as coisas foram acontecendo, querido, nós fomos nos enchendo de muitas coisas terrenas, de muitas coisas danosas. Mas esse Redentor, Ele quer nos libertar de nós mesmos. Se permita ser liberto de você mesmo, para que Ele venha e te encha. E depois no final da frase diz: e vivo. Agora eu vivo, porque Ele me libertou, queridos. Agora nós vivemos. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios no capítulo 12. Primeira Coríntios no capítulo 12. A partir do versículo 12. O sacrifício de Jesus nos liga uns com os outros, a um mesmo corpo. E eu quero fundamentar vocês nesse texto. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12 diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Diz amém, igreja? De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Amém? Quem é diferente de mim diz amém. Eu sou diferente de todos vocês. Glória a Deus. Vai para o versículo 25, ainda nesse capítulo. A palavra de Deus diz assim: isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja. Nós somos parte. Somos muitos membros, mas somos partes de um só corpo, que é
Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E ai de nós, queridos, se não entender isso. Ai de nós se pegar os nossos achismos, as nossas experiências, os nossos anos e começar a fazer da nossa forma. Não vai dar certo. Existe um que rege a igreja. Ele é o cabeça da igreja. E é Cristo Jesus. E nós somos muitos membros. Cada um diferente do outro. Cada um diferente do outro. Mas nós, se um sofre, sofremos todos juntos. Se um é honrado, nós nos alegramos com a vida dele, com a conquista, com a honra. Amém, igreja? Ser igreja é isso. A igreja, ela é edificada, solidificada pela pedra angular que é Jesus. Não vou ler não, mas está lá. Coloca para mim, por favor, Sara. Efésios capítulo 2, versículo 20. Fala que a pedra angular é Jesus Cristo. É sobre ele. Jesus nesse texto fala: é Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Jesus, ele veio ao mundo para que a igreja viesse a existir. Essa semana nós recebemos uma visita em casa de um filho de um pastor. Alguns aqui conhecem, o Saulo, filho do pastor Carlos Otávio. E ele estava passeando em Poços com a esposa. E aí ele falou: vou ir dar um abraço em vocês. Ele foi pastor aqui, o pai dele, né, a mãe, pastores amigos queridos. Quando nós moramos em Belo Horizonte, eles também moraram em BH, no mesmo ministério. E ele falou algo para nós assim, ele falou: eu não me vejo. Ele falou assim: eu gosto do culto da manhã, mas eu gosto do culto da noite, porque parece que já faz parte da minha vida. Porque eu vou para o culto da noite, aí depois eu saio, como um lanchinho, parece que já... Está concluído o final de semana. E eu achei tão lindo ele falar. Ele falou: isso já faz parte de mim. Ah, querido, estar na igreja faz parte de nós, amém? Porque o Senhor Jesus estabeleceu a igreja para que nós, membros uns dos outros, possamos nos fortalecer, para que nós possamos nos alegrar, para que nós possamos orar um com os outros. Se há enfermidade, nós levantamos guerra. Você acha que a igreja estabeleceu o jejum de Daniel durante 20 dias? Para quê? 21 dias. Para quê, igreja? Você acha para quê? Fala para mim, chuta aí, pode errar. Para que a igreja faz jejum? Para que eu faço um jejum? Para que você faz o jejum? Para o Senhor, que o Senhor venha nos limpar. O jejum, ele nos leva mais para perto de Deus. Eu sacrifico a minha carne, eu ponho ela no pó, eu ponho ela no lugar dela. O jejum vem para fortalecer a igreja, para guardar a igreja. Estamos em tempos difíceis. E a igreja está sendo atacada em todo o mundo. Sabe por que a igreja é atacada e por que as famílias são atacadas? Porque são os dois projetos de Deus para ensinar, fortalecer, mudar a história, trazer salvação, igreja. É para isso. E o nosso inimigo, aquele que quer destruir a minha vida e a sua família, ele não se cansa. Mas Jesus, quando morreu na cruz, e o suco que nós vamos tomar daqui a pouco, que simboliza o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Ah, esse sacrifício, esse ato, foi lá no inferno e roubou a chave das mãos de Satanás. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que vai na porta do inferno. É a igreja que batalha.
É a igreja que luta em guerra, queridos. Não é uma família que vai na porta do inferno e luta sozinho. E eu vou te dar uma direção: não entre em batalha sozinho não, porque a sua casa vai ser ferida. Nós temos que entrar em batalha como igreja, como um corpo, tendo Cristo nos direcionando. O que fazer, como fazer. Porque se nós entramos em batalhas, queridos, nós somos feridos. Quantos soldados já foram feridos em batalhas erradas? Nós vemos muito isso. Jesus, ele veio ao mundo para que a igreja viesse a existir. A igreja é fundamental, querido, e não é uma opção. É fundamental para a minha vida e para a sua. Eu compartilhei aqui também pela manhã que nós temos uma irmã que frequentou aqui conosco. Depois frequentou um tempo Hortência. E ela voltou para o Japão com seu esposo. E ela compartilhou conosco e falou assim: bispa, alguém viu no grupo das células lá, dos líderes de células? Deve ter visto. Ela falou assim: o que me sustentou no Japão, um lugar que não tem igreja, foi estar reunido em célula. Porque não tem igreja. Só que agora ela voltou. Aí ela veio para cá. Depois o marido veio, se converteu, batizou. Agora voltou os dois juntos para o Japão. Agora eles estão pregando para a família. E vão abrir uma célula lá. Estão pregando a palavra, sendo igreja lá do outro lado do mundo. Sabe o que ela falou? Bispo, a igreja é longe. O Eide sai para trabalhar no sábado, me leva, eu abro a igreja, já estou com a chave da igreja. Eu abro a igreja sozinha, só eu e o meu Senhor Jesus. E eu pego o meu sax e eu começo a levantar um altar de adoração para Ele. É isso que me sustenta nesse lugar que é frio, que não pode pregar a palavra, que quase não tem igrejas, e nós estamos aqui com muitas portas abertas, não é? E aí? Qual é o valor da igreja no nosso coração? Quantas vezes nós negociamos? Quantas vezes nós priorizamos outras coisas? Priorizamos o nosso eu, os nossos desejos, a nossa vontade, os nossos planos. Mas eu só fui liberto. E eu só estou vivo. E eu vivo porque Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Ah, querida, Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, o capítulo 5, versículo 7 e 8. Vou ler aqui. Tiago 5, versículo 7 e 8 diz assim: por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Prossegue, por favor. Sejam também pacientes, fortalecendo-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Ah, queridos, nós não podemos mais brincar. Não podemos. O tempo está findando, está próxima a vinda do Senhor. E nós não podemos brincar de ser igreja, porque o nosso inimigo, o nosso adversário, ele não brinca de ser o nosso inimigo. Ele entra para nos destruir. Ele quer acabar, nos tirar desse lugar da presença. Mas que eu e você possamos entender que o Senhor, Ele deseja que nós venhamos a nos posicionar como igreja,
Quero ler mais 2 versículos com você, já estou finalizando. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. A palavra de Deus diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vamos ler o finalzinho de novo. E o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quem foi salvo pelo Senhor? Amém? Quem crê que a sua família vai ser salva e vai participar desse versículo, amém? Porque isso aqui é promessa de Deus, amém, Giovana? Vai acontecer em nome de Jesus, eu creio. Vão vir, toda a família vai vir, amém, igreja? Nós não podemos nos distrair, nós não podemos sair desse lugar. Se nós sairmos, se nós nos distrairmos, nós somos presa fácil para o nosso inimigo. A maior proteção da sua família é estar inserida no corpo, na igreja. A maior proteção na minha casa e na minha vida foi quando o Senhor nos chamou para cumprir o propósito dele nessa terra. E a nossa casa está vindo junto conosco. E os nossos netos estão vindo junto conosco. É nesse lugar que nós nos encontramos. É nesse lugar que nós nos encontramos, porque um dia o Senhor olhou para a nossa casa e Ele falou: eu conto com você. Rubisnei da Silveira, quem não sabe, eu conto com você. E eu entendi a missão, me coloquei debaixo, estou submissa à missão dele. E desde então nós estamos indo. E eu fiz a conta, e eu compartilhei também de manhã, que ontem nós estávamos, já estou finalizando, ontem nós estávamos, no aniversário do Pedrinho, fez 1 ano, semana passada. A pastora Carla, o pastor Rafa fizeram um bolinho, cantamos parabéns para ele. Nós estávamos lá e o pai do pastor Rafael, ele é muito, ele gosta de coisas de relíquia, de memórias, ele coleciona muitas coisas, gente, é muito lindo. E ele nos entregou para o bispo um álbum da igreja, com muitas fotos desde o início, as marchas para Jesus, sabe? Quanta coisa, a igreja, ela foi transformando, foi mudando, essas paredes eram laranja. A gente olha na foto, era tão diferente. Em 15 anos houve muita transformação. Houve transformação fisicamente no templo, mas houve transformação em nós. Houve transformação em vocês, sim ou não, igreja? Você que está aqui há 10 anos, há 15 anos, há 9 anos, há 6 anos, há 2 anos, há 1 ano. Você que está chegando vai viver transformação, porque quando a gente entra num lugar e a gente se posiciona, o Senhor não nos deixa da mesma forma. Ele nos muda. Ele nos transforma, sabe para quê? Para que nós possamos estar aptos, para que Ele cumpra o propósito dele na nossa vida. Ser igreja é isso. Ser igreja é eu estar no lugar posicionado. Não
Não brinca de ser igreja. Igreja querida do Senhor. Não brinque nesse lugar. Família espiritual é a igreja. Ela é um instrumento de Deus para que a nossa família consiga vencer todos os desafios dessa terra. Último versículo, Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz assim: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Nos encorajemos. Nós encorajamos vocês em todo tempo, amém? Tem batalha? Tem. Tem luta? Tem. Tem medo? Tem. Tem vontade de desistir? Tem. Ah, querido, mas tem um Deus que olha para mim e para você e fala: eu estou com você. Você não está sozinho. Seja forte e corajoso. Vira para o seu irmão, para a sua irmã e fala para ele: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Igreja forte, corajosa. Igreja que vai fazer a diferença onde for. Igreja que não vai aceitar a atuação de Satanás. Ah, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque as suas mãos sobre o seu coração, queridos. O teu olhar, fui atraído, fui transformado. Como está a igreja no seu coração? Não sou o mesmo com seu olhar, fui atraído. Oh, Jesus. Fui transformado. Nos perdoa, Senhor. Não sou o mesmo. Porque muitas vezes, oh Pai, pelo seu olhar, não damos o valor devido, Senhor, em estar reunidos. Oh, Jesus. Fui transformado. Nos leva a um lugar, Senhor Deus. Não sou o mesmo com o seu olhar. Fui atraído.